Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Esse samba é pra gente da gente, que vive a pegar no batente, com sol ou com chuva ou doente, sabe que tem que trabalhar. Esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha. Essa gente da gente não dá falha, porque não tem fã de canalha. Essa gente é na gente que crê, negritude é lição de viver. Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais e só querem um pouquinho de paz e precisam ouvir racionais. Muito bom dia, trabalhador brasileiro que hoje comemora o seu dia neste 1º de maio de 2025. Hoje não é o dia do trabalho, hoje é o dia do trabalhador. Um dia para lembrar de você que acorda cedo, que vira a madrugada, que faz o que for necessário para levar o sustento para casa e que nem sempre é valorizado como a mão de obra do nosso país, como aquele que faz com que o nosso Brasil de fato cresça todos os dias. Hoje é o dia de quem está também nas atividades diárias para manter uma cidade do tamanho de Campinas pulsante, viva, ativa e permitindo que aqueles que hoje têm a possibilidade de folgar tenham um supermercado aberto, um posto de gasolina para abastecer, uma área de lazer para curtir com a família, um cinema para ver o que de mais novo está sendo lançado pela cultura mundial. Hoje é o Dia Internacional do Trabalhador, uma data que remete lá ao ano de 1886. Foi num dia 1º de maio que uma grande greve foi iniciada nos Estados Unidos, o berço do capitalismo. Cidade de Chicago, quando os trabalhadores se uniram para lutar por melhores condições de trabalho, principalmente a redução da jornada, que chegava a 17 horas por dia. Foi na luta do trabalho que o dia 1º de maio de 1886 foi marcado como Dia do Trabalhador, que lutou para que esse absurdo não fosse tratado como algo que vai quebrar a nossa economia. Já ouviu esse discurso antes? Lembra de algo semelhante com o que a gente vive nos dias atuais? Porque na época, dizer que reduziria a jornada de 17 horas iria quebrar todo um país. Não quebrou e as lutas continuaram. Aqui no Brasil, com a chegada dos imigrantes europeus, as ideias das lutas dos direitos dos trabalhadores também vieram na bagagem. Em 1917, houve uma primeira greve geral no país. O crescimento do operariado no Brasil fez com que o dia 1º de maio fosse declarado feriado no Brasil pelo então presidente Arthur Bernardes em 1925. E desde então, 1º de maio, acabou se transformando numa data em que, historicamente, era anunciado o aumento do salário mínimo. Uma data que, de uns 30 anos para cá, também acabou ficando marcada como sendo uma festa sindical. Mas ela é muito mais do que isso. É um dia para lembrar os direitos que você, trabalhador, tem e que precisa fazer exercer todos os dias, porque senão ninguém vai lutar por eles. Foi também num 1º de maio de 1943
que foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, a hoje quase rara CLT. E é no 1º de maio de 2025 que nós estamos chegando com o Manhã Bandeirantes, um programa que dá espaço a você, trabalhador, aqui na RB. Falar o que você pensa, o que você passa, o que você vive no dia a dia. Afinal de contas, é verdade, o trabalho dignifica o homem, mas a exploração também o torna doente. Que não tem fã de canalha, essa gente é na gente que crê. Negritude é lição de viver, juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais e só querem um pouquinho de paz e precisam ouvir racionais. E até às 11h30 da manhã você é meu convidado, minha convidada neste feriado 1º de maio de 2025, aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pela sua companhia em FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um ótimo dia para você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo nosso aplicativo Band Play e a você que está conosco nesta edição pelo canal do YouTube com a transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Passamos dos 52 mil inscritos, muito obrigado a você que já faz parte desta comunidade. Aqui no canal da Rádio Bandeirantes, você tem também as transmissões esportivas. Ontem, mais uma vez, sucesso de audiência nos 2 jogos que a RB transmitiu, com Ceará e Palmeiras na narração do Ulisses Costa, com Novo Horizontino e Corinthians, com o Pedro Martelli dando o recado para você. E hoje não vai ser diferente também, com o Santos em campo pela Copa do Brasil. Às 11h30 da manhã tem o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista, para você saber de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Até lá, você também pode participar pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102 1493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com o Danilo Capucci, na central técnica com o Leandro Lopes e a coordenação do Gil Kleber. Manhã tranquila, num feriado em que muita gente, sim, é verdade, foi viajar. Muita gente está em Campinas aproveitando a folga, curtindo a cidade mais tranquila, com pouca movimentação. E as estradas estão até aqui com carinha de feriado. Manhã de quinta-feira havia a expectativa de uma maior movimentação no sistema Anhanguera Bandeirantes, que se preparou inclusive para um fluxo mais intenso, mas que até aqui está com trânsito considerado normal para o horário. Eu peguei a Anhanguera agora há pouco, praticamente ninguém na pista no sentido Campinas, de Jundiaí até Campinas. Uma viagem bem tranquila no corredor Dom Pedro I. A situação é a mesma. Durante esta edição do Manhã Bandeirantes, a gente vai ver como é que estão as praias, os caminhos para o litoral sul e norte do nosso estado de São Paulo. E você sabe que aqui no Manhã Bandeirantes você fica por dentro de tudo o que acontece, porque é feriado, mas a notícia não para. E, inclusive, os plantões policiais também não. Tem ocorrência nesta manhã mobilizando a Polícia Civil em função de uma mega operação, de uma grande fiscalização que descobriu uma fábrica de cigarros clandestinos. O repórter Guilherme Selegato está, neste momento, a caminho de Americana, onde a ocorrência é apresentada, e ele conta pra gente, às 10h10 aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, as primeiras informações de um esquema muito grande que pode estar espalhando maços falsificados de cigarro em boa parte do interior paulista. Guilherme Selegato, muito bom dia para você. Oi, Heitor, muito bom dia para você, bom feriado para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Pois é, olha, uma operação importante dos agentes da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais daqui de Campinas, que localizou essa fábrica clandestina de cigarros. No total, 5 endereços foram alvos, dessas diligências em 2 cidades,
Amparo e em Americana. Na cidade de Amparo, 2 barracões foram localizados e lá um farto material utilizado para a fabricação dos cigarros foi encontrado. 87 caixas de fumo, totalizando ali quase 22 toneladas do produto. Além disso, os agentes também localizaram uma prensa, 32 pallets de embalagens de cigarros com inscrição de marcas paraguaias, além de outros materiais e veículos que eram usados para o transporte de toda essa mercadoria. Em Amparo, 4 pessoas foram presas em flagrante. Já na cidade de Americana, nos outros 3 endereços, ali os agentes encontraram então realmente a fábrica, né? Toda a cadeia produtiva funcionava ali, com o maquinário necessário, os insumos, os produtos já prontos e separados para transporte. Também foi encontrado um grande volume de insumo, né, desse material, um total aí de 32 pallets de embalagens de cigarro, tendo aproximadamente 6.000 caixas de papelão. Em Americana, 21 pessoas foram presas, sendo 18 estrangeiras do Paraguai. Então, um total aí de 25 pessoas que foram presas em flagrante, vão responder agora pelos crimes de contra relações de consumo e também associação criminosa. Esses locais foram fechados e o caso segue em investigação pela Polícia Civil. A investigação teve início em outubro do ano passado com a prisão de um homem na cidade de Jaguariúna pelo mesmo motivo, né? Pela fabricação desses cigarros e uma grande quantidade desse produto contrabandeado do Paraguai. Então agora as investigações seguem e a gente continua por aqui acompanhando também de perto essa operação da Polícia Civil. Heitor. Combinado, Guilherme Selegato, que trará todas as informações dessa ocorrência, 13h no Acontece, hoje com a apresentação de Walter Sena. O Walter vai comandar, o Sena vai estar à frente do Acontece também do Band Cidade, o principal telejornal do nosso interior paulista. E olha essa história que chega de Bragança Paulista. A prefeitura da cidade multou a concessionária de água Sabesp em 23 milhões de reais. O motivo? O flagrante de um grande volume de vazamento de esgoto num ribeirão da zona norte da cidade. De acordo com a prefeitura, o ribeirão que passa pela região do bairro Cidade Nova abastece na sequência o ribeirão Lava Pés e deságua no rio Jaguari, uma das principais bacias hidrográficas do estado e responsável por abastecer o próprio município de Bragança Paulista. O Angelito Neto conversou com o secretário de Meio Ambiente, o João Ricardo Caetano, e ele explica pra gente o que foi encontrado no local. Rua Ciro Berlink, zona norte da cidade. Durante a fiscalização, foi constatado o lançamento de um grande volume de efluentes com características de esgoto doméstico diretamente no ribeirão local. O despejo ocorreu próximo a uma ponte e a origem foi identificada como um ramal da rede coletora de esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado, que margeia o curso da água. Diante da gravidade do caso, a Prefeitura de Bragança Paulista aplicou uma multa à Sabesp no valor de 23 milhões e 55 mil reais. A multa ela é calculada conforme uma instrução normativa do IBAMA, que leva em consideração o porte da empresa. Então nós aplicamos exatamente a legislação que existe para essa situação, lembrando que é um dano ambiental considerável, porque o extravasamento de esgoto que ocorreu aqui chega no córrego Lava Pés, e o córrego Lava Pés deságua no rio Jaguari, que abastece a cidade de Bragança. Então não é um assunto, não é uma brincadeira, né? É um assunto muito sério, e uma obra como essa precisa ser feita com cuidados para evitar a contaminação do manancial que abastece a cidade. O dano ambiental já foi reparado e o lançamento foi contido através de novas tubulações colocadas pela Sabesp. Quinto sinal marcou 10h15. O Manhã Bandeirantes vai para um primeiro e rápido intervalo. Na volta,
A discussão das escolas cívico-militares aprovadas pelo Estado de São Paulo chegou à Câmara Municipal na noite de ontem. Um debate um pouco mais acalorado entre vereadores do PT, vereadores do PL, do União Brasil, a respeito dos colégios que já foram definidos pelo modelo que terá a participação também das Forças Armadas, não na questão didática, mas na organização dessas escolas. Em Campinas serão 2, na região outras foram anunciadas, são 100 ao todo no estado de São Paulo, e a gente vai falar sobre esse projeto e entender essas questões apontadas pelos vereadores na sessão de ontem, logo depois do intervalo, e o Manhã Bandeirantes, claro, vai abrir espaço para você também nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador aqui no nosso país. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Devido à grande quantidade de casos de síndrome respiratória, os centros de saúde de Campinas vão permanecer abertos nesta sexta-feira, 2 de maio, que é ponto facultativo na cidade. A medida foi adotada para dar retaguarda aos hospitais que estão sobrecarregados com casos mais graves. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial e também será válida para o ponto facultativo do feriado de Corpus Christi, na sexta-feira, dia 20 de junho. Já no final de semana, as unidades que costumam funcionar ficam das 7 da manhã à 1 da tarde. Segundo a administração municipal, no período de abril e agosto, costuma ter aumento na procura por atendimentos pediátricos, principalmente por problemas respiratórios como bronquiolite. Mais informações? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Manhã Bandeirantes. Dez horas da manhã e 20 minutos, estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, neste feriado, 1º de maio de 2025. Você vem acompanhando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, também nos portais da Band, o band.com.br, bandmulti.com.br, na tela da Band Mais TV, a decisão do governo do estado de São Paulo, anunciada nesta semana, de que 100 escolas passarão em breve ao sistema do programa Escola Cívico-Militar.
Foram 3 rodadas de consulta pública com 302 comunidades que manifestaram no ano passado interesse em ter esse modelo. O governo anunciou 100 colégios com o início das atividades a partir já deste ano, do segundo semestre. Segundo semestre escolar, entenda-se, última semana de julho, primeira semana de agosto no máximo. A previsão é de que 50 mil estudantes, portanto, a partir do segundo semestre, passem a fazer parte do programa das escolas cívico-militar no estado de São Paulo. As consultas públicas ouviram mães, pais ou responsáveis pelos alunos menores de 16 anos, mas a garotada com 16 anos, 17, 18 para cima, já teve direito também à opinião. A votação a favor do modelo foi contabilizada quando a escola alcançou um quórum mínimo de 50% mais um e registrou pelo menos 50% mais um dos votos válidos. Então vamos dizer que tenham ali 300 alunos naquela escola. Pelo menos 151 precisavam estar presentes na votação e da votação total, metade mais um dos votos teriam que ser a favor da mudança desse modelo. As unidades que tiveram segunda e terceira rodada só puderam contar os votos de quem não votou na rodada anterior para todos terem direito a essa escolha. No total, foram mais de 106 mil votos da comunidade escolar, segundo o governo do estado, com 87% a favor da implantação do programa. 3 escolas chegaram a ter 100% dos votos válidos no estado de São Paulo. E a lista final contempla 2 colégios aqui na cidade de Campinas. A Escola Estadual Eliseu Narciso Reverendo, que fica no bairro DIC 3, na rua Sebastião de Campos, e também a Escola Estadual Messias Gonçalves Teixeira, professor Messias Gonçalves Teixeira, que fica na rua Adão Gonçalves, no Jardim Nova Aparecida. Essas 2 escolas, a partir do segundo semestre, farão parte do modelo cívico-militar. Aqui na região, temos ainda a cidade de Nova Odessa, com a escola Silvânia Aparecida Santos. Tem a cidade de Bragança Paulista, com a professora Marcos Antônio da Silva Guimarães, e também com a Matilde Teixeira de Moraes. Em Atibaia, a escola Padre Mateus Nunes de Siqueira. Será escola cívico-militar no segundo semestre, também na nossa região, na cidade de Jundiaí, o colégio Professor João Batista Curado. Em Limeira, a escola Irmã Maria Gertrudes Cardoso Rebelo. A escola cívico-militar escolhida em Mogi-mirim será a escola São Judas Tadeu. Temos 2 colégios em Piracicaba, professora Abigail de Azevedo Grilo e a escola Edson Rontani. A cidade de Araras terá a escola professora Yolanda Salles Cabianca. Temos ainda, mais pertinho da gente aqui também, em Sumaré, a escola Marinalva Jimenez Colossal da Cunha. Deixa eu ver em que bairro de Sumaré exatamente, para você que mora na cidade saber do que estamos falando exatamente. Fica no Parque Jatobá, esse colégio de Sumaré que passará ao modelo cívico-militar. Em Hortolândia, o colégio Iaçu Sasaki, que fica exatamente no Jardim Santa Esmeralda. Onde mais? Das 100 escolas aqui da região, temos também mais pertinho da gente, em Votorantim, cidade colada ali a Sorocaba, professor Pedro Augusto Rangel Filho. Então, só lembrando, Campinas são 2 as escolas que foram selecionadas no modelo cívico-militar. Isso não significa que o modelo não possa ter outros colégios no futuro, mas nesse momento, Eliseu Narciso, é a escola Reverendo Eliseu Narciso, Reverendo Eliseu Narciso, que fica no DIC 3, e a escola Professor Messias Gonçalves Teixeira, que fica no Jardim Nova Aparecida. Ontem o assunto veio à tona na sessão da Câmara Municipal da cidade. E começou com o vereador basicamente chutando a porta para introduzir o tema na sessão da Câmara. O vereador Benê Lima, do PL, o Partido Liberal,
Para defender a escola cívico-militar, ele jogou uma provocação ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, e aos eleitores do presidente Lula. E a gente sabe que a escola cívico-militar é o terror da esquerda, né? Porque lá na escola cívico-militar ela não vai conseguir doutrinar seus filhos, lá vai ter ordem e progresso. Então, parabéns a essas duas escolas aqui. E a gente sabe que a esquerda, ela é a inimiga da educação. Só para vocês terem uma noção, dia 29/11/2024, o governo Lula fez um corte de 42,3 bilhões da educação. Então a gente sabe quem são os verdadeiros inimigos da educação aqui, né? Quanto mais pessoas burras votando, vai votar na esquerda. Então por isso que eles estão no poder. Esse é o vereador Benê Lima, provocativo na hora de defender a escola cívico-militar. Mais moderado, o vereador Rodrigo Farmadic, do União Brasil, que mora na região onde uma das escolas será implantada, ele parabenizou o governador Tarcísio de Freitas e lembrou de uma resistência que houve no bairro e que ele afirmou, com todas as letras, que ajudou a convencer alguns pais da importância desse projeto ali na região. Uma das escolas, senhor presidente, que foram contempladas aqui na cidade de Campinas é o Colégio Reverendo Eliseu Narciso, que é lá do DIC 3. Inclusive é uma escola do qual, logo quando eu casei, eu morei bem em frente ao colégio. Eu ainda moro lá no DIC 6, mas não na mesma casa, no DIC 3. Eu moro agora, voltei a morar no DIC 6. Um colégio que eu tenho muito carinho e conheço também os alunos, os pais, a comunidade, e todas elas foram consultadas. Então quero aqui reiterar que não foi uma decisão meramente arbitrária. Teve todo o processo democrático de consulta à comunidade escolar, teve um processo de consulta também dos moradores do bairro, mas os que puderam e que participaram, inclusive, dessa consulta através de um processo de votação, foi toda a comunidade escolar. Foram os alunos, a partir de 16 anos, que puderam votar, os pais, os professores, os funcionários da escola puderam participar dessa votação, e foram 3 rodadas de votação. Então, e naquele momento, inclusive, quando foi anunciado, inclusive, uma corrente ideológica diferente entrou com um recurso na justiça tentando barrar o projeto, que depois ele conseguiu ser aprovado, e agora nós vamos ter no próximo semestre. Nós tivemos um trabalho de conscientização, inclusive, porque teve até, vereador Benê Lima, uma corrente, tinha um carro de som contrário passando no entorno da escola e da região, fazendo uma propaganda contrária, mas a democracia permite isso, inclusive é o processo democrático, você se manifestar, assim como nós manifestamos aqui de forma favorável, a democracia permite também que se manifeste de forma contrária. Esse é o vereador Rodrigo Farmadic, do União Brasil, defendendo o projeto da implantação das escolas cívico-militares em Campinas. E a resposta, principalmente a provocação feita pelo colega vereador Benê Lima, veio da parlamentar Guida Calisto, do Partido dos Trabalhadores, contrária à implantação das escolas cívico-militares, e mais contrária ainda à fala do colega. Basicamente chamou os eleitores, basicamente não, com todas as letras, chamou eleitores do presidente Lula de burros. Eu lamento muito a fala desqualificada desse vereador, que usou até palavras aqui inadequadas nesse plenário e que ofendeu todos os eleitores do presidente Lula. Você que está assistindo a sessão, se você votou no presidente Lula, o vereador Benê chamou que todos os eleitores do presidente Lula são burros. Foi essa forma, foi essa expressão utilizada por esse vereador. A gente lamenta que, apesar de ser uma pessoa jovem, é bem desqualificado, né? Bem ruim a gente ver um jovem parlamentar se portando dessa forma nessa casa. Mas vamos aí ao debate do projeto da Escola Cívico-Militar. Primeiro, dizer que o governador Tarcísio de Freitas, desde o primeiro momento que assumiu o estado de São Paulo, ele tem apresentado um projeto de desmonte da educação pública. Isso tem sido uma sistemática desse governador. Ele ataca a educação, ele ataca os educadores, ele ataca os alunos.
né, desqualifica todo o processo, dificulta todo o projeto político-pedagógico que muitas vezes as escolas desenvolvem, debatem, enfim. Então, porque esse governador, na verdade, ele é um cara que ele pensa no mercado, ele representa a pauta da direita, ele representa a pauta dos empresários e não vê a educação como um direito, ele vê a educação como uma mercadoria. Essa vereadora Guida Calixto, do PT, demonstrando ser contrária à implantação das escolas cívico-militares. Ao todo, 132 unidades no estado de São Paulo optaram nessa forma de votação com os pais, com os alunos maiores de 16 anos, pela mudança para o programa da escola cívico-militar. Na primeira votação em março, foram 70 escolas que votaram a favor. Na segunda rodada, mais 35 escolas e na terceira e última rodada, mais 27 colégios. Então, ao todo, são 132 escolas que aprovaram a implantação. 4 reprovaram e 166 não atingiram o quórum mínimo nas 3 rodadas de consulta. Então, 132 votaram a favor, 4, a maioria votou contra e nas outras 166 não houve o número mínimo, pelo menos, de pessoas que quiseram participar dessa discussão, desse debate. A meta do governo do estado para esse ano de 2025 era de 100 escolas. Então, ficaram aí das já aprovadas 32 para uma lista de espera, para um segundo momento, e um critério foi desenvolvido pelo governo do estado. A existência de pelo menos uma escola por município. O IPVS, o que é IPVS? O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. E o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. 89 cidades, incluindo capital, incluindo Campinas, estão na lista das escolas que passam a ter o modelo no segundo semestre. Dessas 89, 80 são municípios com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, abaixo da média estadual. E 37 estão abaixo da média nacional. As escolas cívico-militares, segundo a Secretaria de Educação, vão seguir o currículo paulista como todos os outros colégios. A Secretaria de Educação também afirma que vai ser a responsável pelo processo de seleção dos monitores. Essa é a parte cívico. E a parte militar? A Secretaria de Segurança Pública vai apoiar a Secretaria da Educação no processo seletivo e emitir declarações com informações sobre o comportamento e sobre processos criminais ou administrativos, concluídos ou não, em que os candidatos a atuar como monitores nessas unidades possam estar envolvidos. Vamos puxar a capivara completa de quem vai trabalhar dentro dos colégios. Isso vai ser feito com o acompanhamento do Ministério Público do Estado, que instaurou nesta semana, assim que o governo do estado anunciou a lista das escolas, um procedimento administrativo para fiscalizar a implantação desse modelo em Campinas. O objetivo, segundo a promotoria, é apurar se a adesão ao programa respeita os trâmites legais, incluindo os aspectos como a consulta à comunidade escolar, vai querer ter acesso a essa votação, e nos 2 colégios foram aprovados para integrar o movimento, essa nova forma da administração de escolas públicas aqui no estado. O Ministério Público quer ver a implantação na prática, como vai acontecer. O Ministério Público ainda destacou que há preocupações quanto à constitucionalidade do programa, o que já foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda está tramitando no Supremo Tribunal Federal, inclusive. Depois da instauração desse procedimento, a promotoria já expediu os ofícios à Secretaria Estadual de Educação e às diretorias de ensino. E o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, foi comunicado sobre o acompanhamento para que também se manifeste, dentro de um prazo de 15 dias que está correndo, qual é a posição do Sindicato dos Professores. Então, esse é o debate que faz parte da educação do Estado de São Paulo,
já para esse ano de 2025. Às 10 horas da manhã e mais 35 minutos, deixa eu trazer aqui a primeira participação dos nossos ouvintes, as primeiras mensagens que chegam e que estão, claro, fazendo essa edição do Dia do Trabalhador ter a cara do trabalhador de Campinas que acompanha o Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Feliz dia de trabalho para todo mundo. Para todos também nós. Na Labuta, trabalho de garçom, né? Comecei agora 9 horas, vou até umas 11 horas da noite, 2 horários, para arrebentar o couro do peão. Mas é assim mesmo, graças a Deus eu estou trabalhando. E quem não tem trabalho, que arruma um trabalho, né? E é isso aí. Eu vou falar uma coisa para você. Eu morei 10 anos na Alemanha, Heitor. Lá no dia 1º de maio, o pau quebra, velho. O pau quebra pelas ruas de Kreuzberg, Wedding, Mitte. O couro quebra lá, né? A polícia, os caras põem fogo em tudo. Tem 2 dias que você não pode sair na Alemanha. Dia 1º de maio e dia 31 de dezembro. Os caras ficam jogando fogos um no outro lá também. Foi de louco isso daí, viu? Fica com Deus. E obrigado por você estar dividindo esse programa com a gente aí, né? O nosso programa, né? O programa da gente, que a gente participa e faz. Valeu? Um abraço, Heitor. E um abraço para todo mundo aí. A branco, negro, amarelo, da Umbanda, do catolicismo, do evangelho, de tudo quanto é coisa aí. Espiritismo, todo mundo aqui nesse programa é igual. Um abraço, Heitor. Show de bola, Alexandre. Bom trabalho para você, meu amigo. A jornada é longa. Garçons que trabalham para atender quem de repente está de folga, vai levar a família para curtir um almoço especial, aquele jantar a 2. Tem muita gente trabalhando na cozinha, no atendimento, para fazer o melhor serviço para você poder também ter esse seu momento. Mensagens chegando aqui também, quem nos escreve é o Marco Silva Bedim. Bom dia para você, Marco. Já morei por muitos anos no DIC, conheço essa escola. Os pais podem até ter aceitado, mas ele entende que muita confusão à vista está por vir. Quero só ver esses ex-militares fazerem com os alunos, obrigarem, por exemplo, a terem posição de sentido. Ele tá apostando que o bicho vai pegar por lá, hein? Mensagem de áudio para quem tá conosco também nesse feriadão de 1º de maio. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Sensacional essa abertura com o Negritude Júnior do programa. Parabéns. Olha, excelente. Eu gostaria de falar para você que eu ouço a Rádio Bandeirantes desde que se chamava educadora, como meu avô. Né? O meu avô veio de avô para neto, enfim. E desde aquela época, sempre a Rádio Bandeirantes prezou pela informação correta com todos os profissionais, inclusive você que tem informação de excelência. Muito obrigado. Eu estou dizendo isso porque um colega ouvinte ontem criticou o Cláudio Humberto, né? A quem eu respeito muito esse colega ouvinte, tá? E entendo o ponto de vista dele. Mas eu vou colocar que o Cláudio Humberto não mete o pau no Lula. Ele traz os alertas para a população sobre as coisas erradas do governo Lula, assim como trazia com o Bolsonaro. O Cláudio Humberto sentava a lenha no Bolsonaro por causa do negócio das vacinas, outras situações do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, todos eles. Então a função, o estilo de trabalho do Cláudio Humberto é trazer os alertas à população das coisas que não estão tão corretas assim, dos abusos, certo? O trabalho do Heitor Fredo é de excelência. Você, Heitor, é um cara assim que eu respeito muito o trabalho. E, ultimamente, sem querer assim, você tem trazido uns contrapontos que, olha, eu fiquei de queixo caído alguns dias aqui, porque ele entrou como contraponto. Porque não tem como defender certas coisas. Aí provou que você, no trabalho de contraponto, é tão bom quanto no trabalho do ponto. Entendeu? Então eu quero dizer que é um trabalho do Cláudio Humberto de alerta, assim como alguns outros. Eu me sinto muito bem informado em toda a programação da Bandeirantes, e mais bem informado ainda sobre Campinas aqui neste programa. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Feliz Dia do Trabalhador a todos. Ô, DJ Ale, muito obrigado. Obrigado. São essas mensagens que fazem a gente cada vez mais ter um carinho enorme pelos ouvintes que a gente já tem. Vocês são a razão da gente fazer esse programa. E
aquela motivação pra gente todos os dias seguir com o nosso Manhã Bandeirantes, com as nossas atividades aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Deixa eu agradecer ao Edson Elias, que também está conosco. O Edson escreve o seguinte: bom dia, Heitor, um ótimo feriado para você também, Edson. Hoje, dia do trabalho, dia do trabalhador, ele ouviu a Sônia Blota na Band São Paulo, mais cedo, né? Daqui a pouquinho ela vai estar com a gente também, tem uma reportagem sobre o conclave que ela está acompanhando de pertinho lá no Vaticano. E ela falou, o Edson lembra aqui, até para quem não acompanhou o jornal, gente, sobre a questão do primeiro emprego para os jovens. Diz que na França, onde ela vive já há décadas, o governo francês faz um investimento pesado nos jovens, preparando-os para a vida profissional, para que na velhice eles tenham uma vida estável. Aqui no Brasil, além dos governos não investirem na educação e no profissionalismo dos jovens, ainda roubam os aposentados. Que futuro, hein? A França também tem uma questão que falta para o nosso país, que é consciência de classe. Consciência do seu direito como trabalhador. E aí tá tudo ligado, tá tudo associado à educação, à falta de credibilidade que os sindicatos foram tendo com o tempo, a falta de um programa que dê para esses trabalhadores que entram no mercado uma noção exata de onde eles estão pisando, a projeção para o futuro. Enfim, o francês, o alemão, como o Alexandre lembrou, quando ele entende que aperta no calo dele com os direitos trabalhistas, ele para, ele vai para a rua, ele faz greve geral. Os argentinos estão fazendo greve geral agora com o governo Milei. No Brasil, se tem qualquer movimentação de trabalhadores, eles são imediatamente tratados como vagabundo, quem não quer trabalhar. Então, lutar pelos direitos trabalhistas no Brasil é nadar contra uma corrente em que os tubarões vêm na direção. Então, não é fácil. E vem desde a educação, concordo plenamente com o Edson. Vem desde base, em que a gente é preparado para trabalhar com a cabecinha baixada e seguir o baile. Até porque são basicamente as mesmas famílias que mandam no Brasil desde a época da colônia e seguiu com o Império, e não é diferente hoje em dia. Ele diz ainda a respeito das escolas cívico-militares, ele entende que é um projeto bem-vindo. Quem sabe agora não veremos mais escolas públicas com cortinas rasgadas, a gente pode não ver mais isso, cortina rasgada, trinco de porta quebrada, parede da sala de aula e muros pichados, sem falar daquelas frases na porta do banheiro e agressão aos professores. Às 10h43 tem mais mensagem de áudio nesse nosso giro da participação do nosso ouvinte. Oi, Heitor. Oi, bom dia. Tá vendo, Heitor, que a narrativa da esquerda cai por terra quando a gente pede pro povo opinar? É uma pena que o nosso povo é meio retranqueiro, né? Mas tá aí a prova. Muita gente, mas muita gente, muitas famílias querem os filhos numa escola militar, meu caro. Tu sabe que eu escutei de um professor que dá aula lá na Baixada Santista, em Santos? Ele disse que as meninas ficam sentando no colo dos meninos, em plena sala de aula, e os meninos com aquilo que você sabe, ereto. E o professor sabe o que é que pode fazer? Nada. Ele disse, tá louco, ele disse, Valmir, eu não falo nada, fico na minha. O outro falando que tá fumando maconha, o outro dizendo que já experimentou cocaína, e ele caladinho. Vocês querem acabar com o Brasil. Essa mensagem do Edivalmir Massa, lembrando que gente mal educada e absurdos acontecem também nas escolas particulares, tá? Eu vou trazer um relato pessoal. Eu estudei a vida toda num colégio de padre e tinha uma colega que depois foi para uma outra escola de rede que vendia maconha dentro do colégio. Demorou para descobrirem isso, demorou muito tempo. Entre outros absurdos. Educação vem de berço. Se a pessoa não tem educação dentro de casa, ela pode estudar em escola pública, em escola particular, ela pode estudar em Harvard, ela vai continuar sendo uma pessoa mal educada que não sabe conviver com o outro, com o próximo. E claro que as escolas públicas chamam mais atenção disso pela falta, muitas vezes, da presença do Estado. E Estado eu não digo o governo que está de plantão, eu digo a máquina pública como um todo, que várias e várias vezes constrói o prédio, levanta a parede, contrata professor geralmente mal remunerado
e larga lá. Eles que se virem daí para frente. Sem uma base realmente para esse professor ter condições de segurança, de motivação de trabalho e tendo que muitas vezes lidar com pais que às vezes são mais mimados do que os próprios alunos. E eu tô falando isso porque é a minha geração de pais e mães ali da casa dos 35, 36, até os 40 anos, que são os relatos que a gente mais ouve dos professores de serem pais que basicamente brigam com o professor por qualquer motivo. Então, o aluno pode estar errado, a pessoa pode ter feito o maior absurdo na escola, que os pais dessa minha geração, uma geração que, olha, tem hora que eu tenho vergonha, vão lá e defendem com unhas e dentes o filho. Ameaça de processo, ameaça de BO, ameaça de textão no Facebook, sem entender que é parte da formação ser repreendido também dentro da escola pelos professores. O professor não tem que educar no lugar do pai e da mãe. Mas às vezes a única educação que esse garoto recebe, que essa menina recebe, é da escola. Então se o ambiente escolar é complicado, aí pode ter certeza que o trabalho todo vai ser muito comprometido. Daqui a pouco mais mensagens que chegam, o Adriano Vermelho também nos escreve, daqui a pouco eu leio para você a participação do nosso ouvinte, porque a gente tem informações aqui de Campinas de um assunto muito importante para hoje, para os próximos dias. Estamos no outono, as temperaturas estão caindo, o tempo vai mudando daqui para frente. Hoje um dia já mais frio. Campinas ontem teve o dia mais frio do ano, mais gelado, com a mínima na casa dos 14 graus. Agora, às 10h47, o termômetro vai subindo um pouquinho, já estamos com 23 graus, num dia em que a previsão de máxima não vai passar dos 25. Então vai ser esse diazinho meio borocochô até o final da quinta-feira. Mas as temperaturas nos próximos dias tendem a cair. Amanhã, por exemplo, a mínima deve ficar novamente na casa dos 14 graus. Isso para dizer que Campinas iniciou oficialmente a campanha do agasalho. A partir de agora, você vai encontrar em vários pontos da cidade uma caixa para você deixar algo que possa fazer a diferença na vida do próximo. E aí, só aquela lembrança. Ali não é caixa de descarte de roupa velha. Ali não é lixo reciclado. Ali é aquele agasalho que de repente não serve mais, que a gente dá uma engordadinha, ou porque a gente emagreceu bastante, ou aquele agasalho que, para quem gosta de trocar todo ano da estação, ficou ali parado já há algum tempo, que você não usa mais. Só que para quem não tem nada, às vezes é o abraço quentinho da solidariedade que a gente precisa sempre manter vivo. O Igor Val conversou com o prefeito Dário Saad e também com a secretária de Assistência Social, a Vandecleia Moro, e a gente traz a reportagem explicando um pouco mais sobre como funciona a campanha do agasalho. O slogan escolhido para esse ano foi "Cada peça uma cor, cada cor mais calor". O lançamento da campanha do agasalho contou com o apoio dos veículos de comunicação e também do setor privado. Um projeto que busca arrecadar o máximo de roupas, calçados e cobertores para serem doados a entidades que irão distribuir para quem precisa. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social reforça que as doações devem estar em bom estado, além de serem roupas masculinas, femininas e infantis. Nós temos uma sequência de doações, por isso que a gente pede muita doação de roupas masculinas. A maioria das pessoas que estão em situação de rua são homens. Na Operação Inverno, nós aumentamos o número de vagas para os abrigos, para que as pessoas não fiquem ao relento ali no frio. Um dos mais de 80 pontos de arrecadação será aqui no Paço Municipal. O dia D da campanha do agasalho vai ser no dia 17 de maio e também vai ser concentrado aqui na Prefeitura de Campinas. Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Dário Saad também reforçou a importância das doações de roupas masculinas. Os homens, muitas vezes, não têm o hábito de doar, usam uma calça, um calçado, uma camisa até o limite do limite, que não dá nem condição de outra pessoa usar. Então eu quero fazer um pedido especial para os homens. Vamos amolecer esses corações, vamos doar, vamos abrir os armários, as gavetas que tem lá, ver o que não está usando. No ano passado, durante a campanha, foram arrecadadas cerca de 50 toneladas de roupas. Com a mobilização extra para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o total chegou a quase 300 toneladas. Para esse ano, a Prefeitura não vai estipular números. A real meta é que as doações cheguem para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.
As doações podem ser feitas até o fim de julho. Instituições interessadas em aderir aos pontos de coleta podem entrar em contato com a Prefeitura. 10 horas da manhã, 50 minutos. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, a partir de hoje, o Brasil está na bandeira amarela. Durou pouco a bandeira verde da energia elétrica. Contas mais caras e dicas para a gente economizar ou tentar pelo menos diminuir a conta dentro de casa. E ainda, nós vamos trazer informações sobre o pedido de abertura de CPI para investigar o escândalo do INSS. E tá chegando a hora. Já está marcada a data para o conclave que vai escolher o novo Papa, substituto do Papa Francisco. Começa na próxima quarta-feira. E a Sônia Blota está acompanhando de perto os bastidores. Parece até uma eleição daquelas em que uma conversa num cafezinho, um vídeo divulgado, podem decidir quem será o próximo líder da Igreja Católica. Esses e outros assuntos a gente traz na sequência. Pode cronometrar. Em 3 minutos, o Manhã Bandeirantes está de volta. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Já estão abertas as inscrições para a 4ª Olimpíada Mirim de Matemática das Escolas Públicas. A Olimpíada é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e essa competição é voltada para os alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. As inscrições vão até o dia 10 de junho e devem ser feitas exclusivamente pelas instituições de ensino ou secretarias de educação pelo site olimpidamirim.obmep.org.br. A primeira fase da prova será no dia 26 de agosto e a segunda para os classificados na primeira será no dia 11 de novembro. A participação é gratuita para as escolas públicas e paga para as escolas privadas. Os estudantes concorrem a certificados digitais de ouro, prata e bronze. Não fique de fora. Acesse o portal olimpidamirim.obmep.org.br. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Manhã Bandeirantes. 10h54, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, nesse feriado 1º de maio, Dia do Trabalhador. Quem está se programando para pegar a estrada, de repente vai folgar na sexta-feira, conseguiu emendar o feriadão até o próximo domingo, vá com o rádio ligado em FM 85.7, não me abandone, mas vou te dar uma dica, hein? O momento é bom para pegar a estrada.
Se você for, por exemplo, para o litoral sul, para as praias da Baixada Santista, nesse momento, você não vai pegar trânsito nenhum na rodovia Anhanguera ou na rodovia dos Bandeirantes para acessar o Rodoanel, que também está tranquilo, não chove, boa visibilidade e, pasmem, sem congestionamento na rodovia dos Imigrantes e sem congestionamento na rodovia Anchieta. Trânsito considerado normal, sem pontos de lentidão, e vai saber até quando isso vai acontecer. Então, se você estiver programando viagem, se ainda não pegou estrada, está pensando no melhor horário, ou se você já está com o carro na pista ouvindo a Bandeirantes, uma ótima viagem para você, para sua família. Você vai pegar uma estrada tranquila daqui para frente. Em outras regiões do estado, já não está tão docinho assim o seu caminho. Por exemplo, a ASP 123, que é a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, faz a ligação da Carvalho Pinto com a Presidente Dutra, ali próximo a Taubaté. O motorista encontra tráfego intenso, não chega a ser registrado como um congestionamento pelo DR, o Departamento de Estradas e Rodagens. Eles colocam ali a qualificação como amarela. Trânsito intenso do trecho de Taubaté até Campos do Jordão. Tem gente que vai curtir o friozinho de Campos do Jordão nesse feriado prolongado. Começa, a temporada de inverno, também para outras cidades queridas aqui, como Serra Negra, por exemplo. Já o motorista que está na rodovia SP 125, que é a gloriosa rodovia Oswaldo Cruz, a ligação de Taubaté até Ubatuba, então quem pega a rodovia Dom Pedro I, esse é um dos caminhos, essa é uma das possibilidades de chegar até Ubatuba, trânsito tá bom. Então quem vai para o litoral norte não enfrenta trânsito na Dom Pedro nesse primeiro momento, e lá na frente também está sinalizado como verde pelo Departamento de Estradas e Rodagem. A SP 055, que é a Padre Manuel da Nóbrega, tem trecho que está andando bem, tem trecho que está travado. O trecho entre Betioga e São Sebastião está com tráfego intenso. O trecho de São Sebastião ao Ubatuba, esse está fluindo bem e não há problemas para o motorista nesse momento. Já você que fica por Campinas, está de folga, quer saber o que vai abrir, o que não vai abrir, onde é que eu posso levar minha família para curtir, tem alguma opção de lazer? Tem algumas. Todos os bosques e parques de Campinas estão abertos e funcionando normalmente nesse feriado. A Lagoa do Taquaral também está aberta e tem o Parque Molhado Temático, que normalmente só abre aos finais de semana, mas hoje ele também está à disposição de quem quiser curtir aqui na cidade. Já para quem for fazer algumas compras, o Ceasa no Mercado de Flores, ele já fechou. Até às 10 horas da manhã ele estava funcionando, depois, agora até às 4h30 da tarde, não, na verdade é o contrário, desculpe. Até às 10 ele estava aberto só para pessoas cadastradas. Das 10, abriu agora há pouco, das 10 da manhã até as 4h30 da tarde, ele abriu para o público geral. Então quem foi mais cedinho, talvez não tenha conseguido comprar, agora já consegue. O mercado de hortifruti, ele vai ficar aberto hoje até às 4 horas da tarde. O Mercadão Municipal, esse está fechado. Só vai voltar a abrir amanhã, no horário normal, das 7 da manhã às 6 horas da noite. Já para quem depende dos sistemas da cidade, do sistema público de saúde, por exemplo, vale lembrar que os centros de saúde normalmente fecham já nos feriados e aos finais de semana, mas amanhã algumas unidades vão abrir com equipe reduzida. E os shoppings? Eu sou de uma época, olha, eu tô ficando velho já, que tinham 3 datas que shopping fechava tudo. Não abria praticamente nada. Era praça de alimentação e cinema no máximo. Era o dia 25 de dezembro. Dia 24 ainda fica ali até umas 6 da tarde. O dia 1º de janeiro não abria nada. Só cinema. E olhe lá. E o dia 1º de maio. O 1º de maio, pelo jeito, já caiu. Já foi. Porque hoje, por exemplo, nos shoppings, você vai encontrar sim o atendimento nas lojas, pelo menos na maioria delas, normalmente. Deixa eu ver aqui alguns horários, se tem algum horário específico de algum shopping que não vai abrir. Mas eu vou dar a lista aqui para você se programar, porque isso é uma prestação de serviço. Não é merchan de nenhum shopping, mas
é prestação de serviço para quem quer saber se não vai dar com a cara na porta nesse dia 1º de maio nas lojas. Campinas Shopping, de meio-dia até 8 horas da noite. A praça de alimentação tem um horário diferenciado. O trabalho no Galeria Shopping, de meio-dia também até as 8, mesmo horário do Parque Dom Pedro Shopping. O Iguatemi vai abrir um pouco mais tarde, 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. A praça de alimentação abriu agora, 11 horas da manhã. O Shopping Parque das Bandeiras, de meio-dia até as 8 horas da noite. Unimate também, de meio-dia até as 8. E o Shopping Spazio Ouro Verde, ele tem as lojas e os quiosques abertos das 2 até as 8 horas da noite. E tem ainda mais, o que não falta é shopping Campinas. O Shopping Prado Boulevard também com horário de funcionamento das 2 às 8. É o horário geralmente de qualquer feriado e também o horário típico para os domingos. Hoje, então, portanto, você tem essas e muitas outras opções para curtir a cidade de Campinas. E conto com você também na tela da Band ao longo da nossa programação. 1 da tarde tem o Acontece, começa meio-dia com o Carlos Batista com os donos da bola. 1 da tarde tem o Acontece, depois o Band Multi, coladinho com o Band Multi, 1h30 da tarde, o Band Mulher hoje com a Lari Lopes e com o Thiago Dantas, nas miniférias da Nath Luquezzi. Segunda-feira ela estará de volta aqui também na Rádio Bandeirantes. E eu espero você 6 horas hoje da tarde no Brasil, gente. Sabe por quê? Porque hoje tem semifinal da Liga Europa. A Band é o canal do esporte. Você com certeza cresceu ouvindo isso, eu também. E hoje, às 4 da tarde, na tela da Band, você vai acompanhar o primeiro jogo da semifinal entre Tottenham e Bodo Glimt. Bodo Glimt é um time da Noruega que é uma surpresa nessa fase, eliminou a Lazio da Itália nas quartas de final. E o Tottenham é um time tradicionalíssimo inglês, que sonha em ganhar um título, que está há muito tempo num jejum e é a grande oportunidade de uma taça internacional. 4 da tarde, jogo de ida lá na Inglaterra, em Londres, Tottenham e Bodo Glimt. Você vai acompanhar na tela da Band. 11 horas e mais 2 minutos. Vamos aos assuntos nacionais também que marcam esta quinta-feira. Afinal de contas é feriado, mas o Brasil não para. E ontem, véspera de feriado, os deputados decidiram tocar numa ferida que precisa realmente ser jogada muita luz. Estou falando sobre a fraude do INSS. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de falar da CPI em si, ele publicou no Diário Oficial da União a nomeação do novo presidente do INSS, escolhido pelo presidente Lula para substituir Alessandro Stefanuto, demitido durante esse escândalo bilionário de descontos irregulares em pensões e aposentadorias. A nossa reportagem com a Natália Passi vai contar pra gente porque ontem o presidente Lula usou o tempo de TV para fazer um pronunciamento pelo 1º de maio. Defendeu a pauta do fim da jornada 6x1, a escala 6x1, assunto que está na Câmara graças à deputada federal Érica Hilton, do PSOL aqui de São Paulo, e também falou assim, meio en passant, a respeito da crise do INSS. A Natália Passi faz esse resumo e depois a gente explica também o assunto CPI. Diga lá, Natália. O presidente aproveitou o feriado de 1º de maio e fez um aceno aos trabalhadores. Disse que vai discutir o fim da chamada jornada 6x1, em que a pessoa trabalha 6 dias na semana e tem apenas um dia de descanso. Lula afirmou que está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade. Segundo o presidente, assim vai ser possível permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar social. A discussão sobre a mudança da jornada de trabalho ganhou destaque no começo do ano, depois que a deputada Érica Hilton, do PSOL, reuniu as assinaturas suficientes para apresentar uma proposta de emenda à Constituição. O presidente afirmou que vai determinar o ressarcimento pelas associações de convênios às pessoas que foram irregularmente afetadas pela fraude no INSS. O governo nomeou o procurador federal Gilberto Valer Júnior como novo presidente do INSS. Ele substitui Alessandro Stefanuto, que foi demitido após as fraudes serem reveladas pela Polícia Federal. Valer tem 25 anos de experiência no setor público e até o momento era corregedor da Procuradoria Geral Federal
que é ligada à Advocacia Geral da União. Ele assume o comando do Instituto em meio à pressão da oposição no Congresso, que protocolou um pedido de CPI na Câmara para investigar o escândalo. Gilberto Valle Júnior é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, entrou no INSS em 1988 e ocupou cargos de corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004 e subprocurador-geral entre 2007 e 2008. Também trabalhou na Corregedoria Nacional da União e foi ouvidor-geral de março de 2016 até 2019, além de corregedor-geral da União até 2023. Atualmente ocupa o cargo de corregedor-geral da Procuradoria-Geral Federal na AGU, a Advocacia Geral da União. Então veja que estamos falando de alguém que aqui, sinceramente, não importa em quem votou, se é a favor de governo A, de governo B. Ele ingressou no INSS em 1988, passou por governo Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique, Itamar, Lula, Dilma, Bolsonaro, Temer, volta com Lula, e ele é um técnico na área. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, só o tempo dirá. Se é o mais preparado, só quem lida diretamente com ele no dia a dia vai poder responder. Mas que ele tem currículo para ocupar esse cargo, ele tem. Então não é alguém que caiu de paraquedas ou alguém que é de um partido que precisa agradar aqui ou ali. O nome para a presidência do INSS é alguém que conhece a entidade, que trabalha lá há muito tempo. Há mais de 35 anos. Então, técnico ele é. Se vai ser competente no cargo, é uma outra história. O que já é bom nesse primeiro momento, porque o INSS precisa, acima de tudo, de credibilidade. E essa é uma das pressões para a retirada de Carlos Lupe do cargo, já que a pressão não é de hoje. Já há pelo menos um ano ele havia sido comunicado de que as fraudes estavam acontecendo. Então, a melhor coisa para o INSS é credibilidade nesse momento. E no ambiente político, como a Natália Passi destacou, os deputados de oposição protocolaram um requerimento para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os sindicatos envolvidos na fraude do Instituto Nacional do Seguro Social. Na semana passada, a Polícia Federal e Controladoria Geral da União deflagraram a operação que você já sabe, pegou muita gente de calça curta ali no esquema de descontos não autorizados de mensalidades associativas em benefícios do INSS, e a Câmara quer trazer para Brasília essa discussão, inclusive para ouvir, quem sabe, os líderes desses sindicatos. O autor é o Coronel Cristóstomo, do PL do estado de Rondônia. O requerimento de criação da CPI foi entregue com 185 assinaturas de deputados de 14 partidos diferentes. O repórter Caia Messina traz os bastidores desse pedido de CPI, o termômetro, se ele vai sair do papel ou não, e conversou com o líder do PT, o deputado Lindbergh Faria, e com o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, e a gente ouve um pouco do que acontece na capital federal. O pedido de CPI aumentou a pressão para a saída do ministro Carlos Lupe do cargo e jogou mais um abacaxi no colo do presidente da Câmara, Hugo Mota. As regras na casa permitem 5 comissões por vez. Com 11 CPIs na fila de espera, a base do governo pressiona para que a do INSS não saia do papel. A gente tem muito receio de ficar naquele fla-flu aqui e não investigar nada. Às vezes tem CPI que, ao invés de investigar, ela acaba atrapalhando e tem o intuito de atrapalhar a investigação. Quase a metade das 185 assinaturas para instalar a CPI é de partidos da base aliada. Hugo Mota tem se desgastado com a oposição por segurar a votação do projeto da anistia. Agora, o bloco exige um aceno do presidente da Câmara. A saída para os oposicionistas pode não estar no Salão Verde da Câmara, e sim aqui no Salão Azul do Senado. CPIs com a participação de senadores não tem fila. Por isso, o bloco está tentando também uma comissão mista. Lógico que a gente quer e vamos lutar pela CPI aqui na Câmara dos Deputados, mas se em caso de algum impedimento regimental, dificuldade com o presidente Hugo Mota, nós não teremos a vaidade de ter que ir para uma CPMI se for o caso. A oposição não abre mão de investigar as acusações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União.
que apontam desvio de mais de 6 bilhões de reais nas contas de aposentados e pensionistas. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, já avisou ao governo que não vai pedir demissão, apesar da irritação de auxiliares do presidente Lula com a demora do ministro para tomar as primeiras providências diante das denúncias. A decisão para devolver o dinheiro descontado ilegalmente já foi tomada, mas o governo ainda não sabe quanto vai ressarcir e como isso será feito. Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, né? Nós vamos encontrar o caminho de reparar. Olha, a lista aqui dos deputados que votaram a favor da abertura da CPI do INSS chama atenção porque, de fato, tem muito parlamentar de partido da base aliada que votou contra o governo. Porque votaram com bancada fechada, 100% contra a abertura da CPI. O PDT, partido do ministro Carlos Lupe, o PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, o PSOL, com 13 deputados, todos votaram contra. A Rede tem um deputado, votou contra. Então, 100% do partido representa um deputado. O PT, obviamente, com seus 68 deputados, o PCdoB e o PV. Só que aí, se a gente for olhar só pelo fato de alguns partidos que são da base terem votado a favor, a gente talvez não tenha a exata dimensão de por que o governo de plantão, seja ele qual for, seja do Lula, do Bolsonaro, precisa entregar uma parte da fatia do bolo, uma fatia gorda desse bolo para o Centrão. Porque vamos aqui a alguns análises mais minuciosas, alguns números aqui mais destrinchados dessa votação. 81 deputados de partidos que são da base do governo Lula assinaram o pedido de CPI. É verdade. Só que se a gente pegar o tamanho da bancada, esse número seria certamente muito maior se esses partidos não tivessem alguns ministérios. Vamos tirar o PL da frente, porque o PL é hoje o principal partido de oposição ao PT. O que lá atrás um dia foi o PSDB, se tornou o PL graças à filiação do ex-presidente Bolsonaro. O PSDB, pasmem, rachou. Dos 13 deputados, 6 votaram a favor, 7 votaram contra a abertura da CPI. Ou 7 não assinaram, né? Não é nem votar contra, é não assinar. É não endossar o pedido. Do PL, dos 91 deputados, 81 assinaram, porque é o PL que está encabeçando esse pedido de CPI. Agora a gente pega a União Brasil. Foram 25 assinaturas de uma bancada que tem 60 deputados. O PP, o Partido Progressista, que está para se juntar com a União Brasil, dos 49 deputados, 18 assinaram. O Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Dário Saad, que são oposição ao presidente Lula, mas que está no governo Lula, o Republicanos tem 44 deputados, 18 assinaram. PSD, dos 44 deputados do partido do Gilberto Kassab, 9 assinaram. No MDB são 44 deputados e 11 assinaram. Onde é que eu quero chegar com essa linha de raciocínio? Esses partidos do centro, eles precisam ter a ideia de um pé em cada canoa. Porque você não sabe qual é a próxima canoa que vai ganhar a eleição. Não são partidos que conseguem ser competitivos a ponto de lançar um candidato próprio para a presidência da República sem o aval de um dos extremos. É possível que um candidato do Republicanos, no caso do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, seja um candidato competitivo e ganhe a eleição para presidente da República? Sim, desde que tenha o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na esquerda, é muito difícil imaginar qualquer partido que não seja o PT ganhando uma eleição nacional. Não consigo imaginar hoje o PSOL ganhando uma eleição nacional, não consigo imaginar o PSB ganhando uma eleição nacional, o PDT do Ciro Gomes ganhando uma eleição nacional. Então, para esses partidos, você precisa deixar uma fatia do bolo para que nessas horas, mesmo sabendo que eles não vão votar 100% com você, eles também não vão votar 100% contra você. É assim que a máquina funciona, independente do governo de plantão. Com Bolsonaro era a mesma coisa. Você tinha ali os partidos do Centrão que apoiavam ele num momento, mas depois também tinha a pauta que ia para trás, não, recua e passa uma imagem na propaganda política do quê? Não, nós votamos pelo povo, de acordo com o povo. Se a pauta é boa para o povo, a gente vota para cá, se a pauta é ruim, a gente vota para lá. Isso seria o mundo ideal, mas a gente sabe que nem sempre é assim que funciona no mundo de Brasília.
Às 11 horas e 15 minutos, marca o quinto sinal aqui no Manhã Bandeirantes. Deixa eu agradecer aqui as mensagens que continuam chegando. O Adriano Vermelho, nosso parceiro de todos os dias, ele escreve o seguinte: essa mentalidade infantil adotada tanto pela esquerda quanto pela direita de demonizar, refutar e contrapor todo o projeto do lado oposto, sem pesar quase nada, sem uma profunda análise, enfim, sem um tempo real de experimentação, o Adriano entende que é sempre um problema. Devemos guardar nossa ideologia na gaveta e olhar para frente. Se essas escolas cívico-militares, por exemplo, vieram para somar, independente de ser um ensino com outros métodos, se ele cumprir o seu papel, está tudo bem. Precisamos ter mais escolas, sejam elas quais forem, desde que o currículo escolar seja cumprido. A briga ideológica você deixa para os políticos, escreve o Adriano. Quem não quiser seu filho na escola cívico-militar pode encontrar um outro colégio mais perto. Ele só acha que deve haver opção para quem não deseja um ensino militar. Gente, se for bem feito, bem arranjado, todos podem ter seu espaço, sua representatividade. É o que deseja e escreve aqui o Adriano Vermelho também, mandando a mensagem de bom feriado a todos nós. Quem também está conosco, o José Roberto Scachetti. Muito bom dia para você, José Roberto. Obrigado pela sua audiência. Agradecendo ao Carlos Alberto, que também acompanha sempre a nossa programação. E o Luiz, final do telefone 2934. Bom dia, Heitor. Bom dia, Luiz. Só quem acredita em Papai Noel, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça vai acreditar na devolução para os aposentados desse desconto indevido. Roubaram também as contribuições para o INSS de 1994 para trás e não querem devolver. Bom, o governo está bancando que vai devolver o valor. Já tem uma quantia ali que está previamente destinada, mas ainda não se sabe como. Por isso que esse assunto não pode sair de pauta. Porque máquina pública, se você não apertar todo dia, ela simplesmente deixa o assunto morrer. Tem que bater nessa tecla todo dia, tem que questionar presidente, tem que questionar chefe de INSS, tem que questionar todos os dias quando vai ser feita a devolução do dinheiro. Porque se fosse um banco quebrando, eles já tinham corrido atrás para devolver. Quando as lojas americanas, por má administração, bateu na porta do governo, nossa, os especialistas em economia vieram correndo. Precisa ter o apoio do governo, porque senão uma empresa que gera tantos empregos vai quebrar. Por má administração dela. Agora, quando tira o dinheiro do aposentado, que usa aquele dinheiro para pagar conta do mês, aluguel, comprar remédio, aí não, vamos repensar, porque senão vai quebrar o Brasil. Aqui que vai quebrar o Brasil. Precisa devolver para quem foi vítima desse golpe. Às 11h18, uma última mensagem aqui que chega do Donizete Paulino de Menezes pelo nosso canal do YouTube, desejando bom dia e um ótimo feriado a todos. A véspera do feriado foi tensa na principal cidade da América Latina, a capital paulista, por conta do sequestro de um ônibus véspera do Dia do Trabalhador. Um ex-cobrador da empresa de ônibus decide sequestrar o coletivo que naquele momento saía do terminal Itaquera, bem próximo à Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, e fez refém um colega de trabalho, um motorista que ficou nas mãos dele, armado com uma faca, impossibilitado de sair do local. Vou trazer o desfecho dessa reportagem do nosso companheiro, nosso eterno Manhã Bandeirante, Tiago Prudente, que conversou inclusive com o comandante interino do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, o Renato Pavão, e traz um resumo de uma noite tensa, mas que no fim terminou tudo bem. Foram mais de 2 horas e meia de tensão. Com uma faca, o homem manteve um motorista de ônibus refém. É um pouco desconexo do que ele falava, né? Mas ele pedia para que tivesse publicidade aquilo que ele estava buscando, então por isso que ele atravessou o ônibus dessa forma aqui. E durante a negociação ele pediu para que tivesse a presença do advogado, e nós trouxemos também uma pessoa que trabalhou com ele, um fiscal, justamente para que ele ficasse um pouco mais calmo, porque ele estava muito nervoso. O sequestrador entrou no ônibus se passando por um passageiro. Minutos depois, ele rendeu o motorista. Segundo a polícia, foi nesse momento que teve início uma confusão, já que os outros passageiros queriam deixar o veículo.
Os passageiros chegaram a quebrar uma janela para fugir. A partir dali, com o ônibus atravessado na via, ao lado do terminal metrô Itaquera, começou a negociação. O sequestrador, um ex-funcionário da empresa de ônibus. Ele passou por um problema de um relacionamento. Em função disso, teria pedido o desligamento da empresa. As dívidas aumentaram, estava devendo para a agiota. E aí ele ficou desesperado e pegou e cometeu esse ato insano. Uns 4 anos, mais ou menos. Ele é cobrador lá. Não tinha problema nenhum. Funcionário padrão. Normal. Bom profissional? Bom profissional. Com a chegada do GAT, uma tropa de elite da Polícia Militar, a negociação continuou. Foi então que o sequestrador decidiu se entregar. Ele foi preso e o motorista do ônibus não ficou ferido. 11 da manhã, 20 minutos, 11h20, está marcado para o próximo dia 7, quarta-feira que vem, o início do conclave que vai escolher o novo Papa para substituir Francisco. Os nomes mais comentados nos bastidores lá no Vaticano, você já sabe, e a gente vai trazer também na reportagem com a Sônia Blota. Existem brasileiros que não aparecem nas listas de favoritos, mas que estarão por lá também com direito a voto. Agora, isso tudo tem especulação, tem até o Papa Bet agora, gente. Tem. As bets brasileiras não podem ter esse tipo de aposta, tá? Se você encontrar alguma bet com aposta de qual será o próximo Papa, isso está proibido. A regulamentação das bets no Brasil só permite aposta esportiva. Futebol, basquete, vôlei, bolinha de gude. Agora, Big Brother, novo presidente, novo Papa, escola de samba. Ganhei dinheiro, viu? Postando escola de samba nos carnavais. Enfim, isso não pode mais no Brasil. Agora, lá fora, tem bolsa de aposta para quem será o novo Papa. E nos bastidores, no cafezinho, nos encontros ali para... vamos falar aqui na Itália, já tem um lobby e uma certa política de bastidores que a Sônia Blota vai contar pra gente a partir de agora. Mesmo não estando na lista de eleitores, o italiano Angelo Becciu, de 76 anos, dizia ter direito de participar do conclave. Ele foi destituído do cargo por Francisco em 2020, após um escândalo de corrupção no Vaticano e uma condenação de 5 anos e meio de prisão. Segundo a imprensa italiana, o cardeal Pietro Parolin teria apresentado cartas escritas por Francisco, onde ele determinava a exclusão de Becciu do processo eleitoral. Por meio de nota, Becciu disse que decidiu obedecer ao Papa e não participar do conclave. Outra polêmica veio com este vídeo. Na imagem, o cardeal Luiz Antônio Tagle, um dos favoritos para suceder Francisco, aparece cantando Imagine, de John Lennon. O vídeo é de 2019, mas veio à tona agora. A performance causou polêmica porque a música de Lennon questiona dogmas católicos, como paraíso e inferno. Tagle é filipino, conhecido por seu jeito carismático e defesa dos marginalizados. Fontes próximas ao cardeal disseram que ele cantou uma versão da música omitindo trechos controversos. 133 cardeais participarão da votação. E as conversas não acontecem apenas nas congregações gerais. O nome dessa rua aqui do lado do Vaticano é Borgo Pio. Aqui tem uma série de lojinhas, bares, cafés, restaurantes que os turistas frequentam. Mas aqui também frequentam os cardeais. E em muitos desses lugares, o pré-conclave já está acontecendo. Turistas que buscavam visitar a Capela Sistina e apreciar os afrescos de Michelangelo aqui no Vaticano ficaram na vontade. Assim que a data inicial do conclave foi anunciada, a Santa Sé fechou a capela, que será sede da votação que definirá o próximo Papa. Os últimos 2 conclaves, em 2005 e 2013, duraram apenas 2 dias. Mas a expectativa é de que a votação deste ano se arraste por mais tempo, já que muitos dos cardeais nomeados por Francisco nunca se encontraram antes.
Ao todo, 133 cardeais participarão da votação secreta. 3 irão coletar os votos, 3 farão a contagem e outros 3 vão revisar o resultado. Cada cardeal escreverá o nome do seu candidato num pedaço de papel e o depositará numa urna no altar. Para ser eleito, o candidato a papa precisa de ao menos 2/3 dos votos. Se ninguém alcançar essa maioria, o processo é refeito. Por dia serão realizados até 4 turnos, 2 de manhã e 2 à tarde. Ao final de cada votação, as cédulas são queimadas. Fumaça preta significa que não houve definição. Fumaça branca é o anúncio de que um novo Papa foi escolhido. Durante a missa que marcou o 3º dia de luto pela morte de Francisco, o cardeal italiano Baldassare Reina destacou a importância das reformas na Santa Sé realizadas durante o papado de Francisco. Reina não aparece na lista dos favoritos a Papa. Nas bolsas de apostas, o mais cotado para suceder Francisco é o italiano Pietro Parolin, de 70 anos. O filipino Luiz Antônio Tagli, o ganês Peter Turkson e Matteo Zuppi, da Itália, também estão no topo das apostas. Os brasileiros não estão entre os favoritos, mas estarão lá. O mais famoso, o mais experiente é o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Mais ou menos como Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Ele está lá. Pode ganhar o Mundial de Fórmula 1? Pode ganhar. É provável que ganhe? Bem pouco. Ainda mais depois de uma escolha já de um Papa da América Latina. E sim, tem política sim por trás também da escolha de um Papa no Vaticano. Agora, eu sei que não tenho nada a ver com isso, mas estão fazendo toda uma tempestade por conta do vídeo do cardeal filipino que está ganhando as redes sociais por ser um cardeal carismático, sorridente, que brinca, porque ele cantou Imagine, do John Lennon. Pelo amor de Deus, ele não tava cantando a dança da motinha, vou passar cerol na mão. O cara tava cantando uma música que fala sobre paz. O cardeal tava falando de uma mensagem escrita por um dos maiores gênios da música brasileira, que dizia, quem sabe, imagine um mundo em que as pessoas vivam em paz, se respeitem. E aí estão problematizando porque a música, ela critica o dogma do céu e do inferno. Isso ajuda a explicar porque tanta gente vem se afastando da Igreja Católica. Pelo menos é a minha opinião. Às 11h27, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência neste feriado 1º de maio de 2025. O Manhã Bandeirantes teve os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, de Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Você fica a partir de agora com o Nossa Área. E olha, hoje não teremos aqui na Rádio Bandeirantes o Esporte em Debate, porque hoje tem bola rolando, Copa do Brasil, às 6h na Vila Belmiro tem Santos e CRB. O Palmeiras ganhou ontem do Ceará, o Corinthians ganhou do Novo Horizontino, o São Paulo ganhou do Náutico, agora é a vez do Santos também abrir uma vantagem no duelo de ida da Copa do Brasil. E a repercussão da contratação do novo técnico do Guarani, a expectativa da Ponte Preta para a rodada do final de semana e tudo mais que acontece no futebol de Campinas, você fica a partir de agora com o Nossa Área. Um grande abraço para você, um ótimo feriado e até amanhã. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni. Da nossa família,